Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tá bom? Vamos para Romanos, capítulo 3. A gente já vem há algum tempo trabalhando esse texto, expondo o texto bíblico, tentando ser fiel ao que está escrito, tentando ser fiel na interpretação, tá? E eu convido você, nós estamos estudando aqui os versículos 10 até o 11, e eu já trabalhei quase todas as expressões desse texto, e eu vou para a última expressão do texto. Mas vamos ler o texto para a gente recordar. Isso aqui é Paulo provando tudo aquilo que ele disse ou vem dizendo nos capítulos 1 e 2 a respeito da situação do homem debaixo do pecado. Por que o homem precisa da graça de Deus? Por que o homem precisa da justiça de Deus? É porque ele está debaixo da ira de Deus. Essa é a resposta que é dada nas Escrituras. E Paulo prova isso a respeito dos gentios no capítulo 1. Nós temos o texto que vai do versículo 19 até o final do capítulo. É Paulo expondo a situação do gentio debaixo da ira de Deus, a condição pecaminosa dessas pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Depois, no capítulo 2, ele se volta para os judeus e aí ele expõe de maneira detalhada, de maneira minuciosa, a condição dos judeus vista pela perspectiva divina. É algo assim assustador quando a gente lê o capítulo, quando a gente estuda o capítulo. E tudo isso, queridos, a gente tem gravado em vídeo, tá aí nessas playlists a respeito de Romanos. E o meu convite a você que nos acompanha, se ainda não assistiu, é que você volte, tá bom? E assista essas playlists a respeito da situação do gentio, a respeito da situação do judeu. Nós já gravamos vídeos a respeito dos 9 primeiros versículos do capítulo 3 de Romanos, e aqui ele está fechando toda essa argumentação, e agora é a hora de provar tudo que ele disse. E ele prova da seguinte forma, ele diz assim: como está escrito, é sempre assim, né? Se é para provar que alguma coisa é verdade, tem que estar escrito. Então ele se lança sobre as escrituras e vai extrair das escrituras a prova de tudo aquilo que ele disse. E ele começa dizendo assim: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem. Bom, nós já falamos sobre a questão de não haver nenhum justo, nós já falamos a respeito da questão de não há quem entenda Deus, nós já falamos que as pessoas se tornavam inúteis, e a nossa questão agora é, Paulo diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a questão agora, tá bom? Esse texto, ele é dividido em 3 partes. A primeira é uma aplicação geral a respeito da situação do homem, depois ele passa a especificar melhor essa situação e, por último, ele diz a razão do porquê toda essa situação do homem debaixo da ira de Deus, tá bom? Então eu quero convidar você para a gente ir aqui olhar para essa parte final. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E a questão que a gente precisa definir é o que é fazer o bem aqui. Paulo diz que não há quem faça o bem. Lembrando, queridos, que nós estamos estudando um texto grego, tá? E há uma interpretação para esse texto. E Lord John, eu concordo com ele aqui, ele diz que não fazer o bem aqui, né, ou fazer o bem, colocando de maneira positiva, fazer o bem seria fazer as coisas para a glória de Deus. É isso que seria fazer o bem. Não há quem faça o bem. Então ele está dizendo, olha, não há ninguém que faça as coisas para a glória de Deus. E eu creio que não há muita discordância com relação a isso. O ser humano, ele é essencialmente egocêntrico, tá? Então ele sempre faz o que faz pensando em si mesmo. Essa é uma característica do ser humano. Eu vou citar mais uma vez aqui a um teólogo batista que ele diz que a essência do pecado é o egoísmo. Sim, e é exatamente essa questão que eu estou colocando aqui, tá?
O homem debaixo do pecado, queridos, ele não está nem um pouco preocupado em agradar a Deus. O homem debaixo do pecado tem um único interesse, que é agradar a si mesmo. Ele faz as coisas sempre pensando em si mesmo. Lembrando que eu estou tratando dessa questão aqui de fazer o bem, de bondade e de todos os termos que a gente já tratou nos textos anteriores. Eu estou tratando disso da perspectiva divina. O texto é um texto inspirado, tá? Então não é só fruto da capacidade ou de Paulo parar para olhar a vida e olhar a situação do ser humano, e aí ele faz as suas deduções, aí ele tira as suas conclusões. Não é só fruto disso. O texto é um texto inspirado. Então o que nós lemos aqui é palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Vou te dar dois textos, na verdade vou te dar um texto só, lido em duas traduções, tá? É Lucas 16:15. A primeira tradução é a tradução mais convencional que nós conhecemos. Olha só, mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Agora eu vou ler esse texto numa versão um pouquinho mais contemporânea e talvez facilite um pouco melhor o teu entendimento. Olha só. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons. Está falando aqui com relação à liderança religiosa de Israel na época dele, né? Para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Ou aquilo que é elevado entre os homens, aquilo que tem muito valor entre os homens, é abominação diante de Deus, ou não tem valor diante de Deus. É isso que é colocado aqui nas palavras de Jesus. Então, a grande questão, querido, é que aquilo que nós julgamos ser muito importante, ter muito valor, nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, isso não tem valor nenhum, tá? Não tem valor nenhum. A questão é, o homem ele é egocêntrico, o homem ele é egoísta e muito raramente, eu vou um pouquinho mais longe, na verdade, até aqueles que já nasceram de novo, até aqueles que já tiveram de fato um encontro com Cristo, que foram transformados, dependendo muito da espiritualidade deles, e olha que a situação no Brasil é muito complicada. Eu não estou questionando a salvação das pessoas, eu só estou questionando a razão de ser e de fazer as coisas da maioria dos crentes, né? Nós fazemos quase tudo pensando em nós mesmos. A grande questão não é fazer para a glória de Deus, não é fazer para agradar a Deus, é fazer para tentar de alguma forma nos promover, a tentar satisfazer a nós mesmos. Muitas vezes o pregador prega pensando nos elogios ou talvez na recompensa financeira que ele vai ter. Muitas vezes a pessoa canta bem, se desgasta mesmo, né? Ensaiando, treinando para dar o melhor de si, mas ele não está ali cantando para a glória de Deus, ele não está ali adorando, pensando, meu Deus, eu vou agradar ao Senhor com a minha canção, com o meu louvor. Muitas vezes ele faz isso esperando o aplauso das pessoas, né? O reconhecimento das pessoas. Então, isso caracteriza o ser humano, queridos, e a gente não pode fugir muito dessa realidade. Nós não temos muito como negar isso, sabe? É uma verdade que nós conhecemos muito de perto. Todos nós, sem exceção, tá? Você pode até alegar que faz para a glória de Deus, mas se você procurar sondar verdadeiramente o seu coração, você vai perceber que, na verdade, lá no fundo, o que nós queremos é o reconhecimento, o que nós queremos é o aplauso, o que nós queremos é que as pessoas olhem para nós e digam, olha que homem de Deus, que mulher de Deus, olha quanto talento, olha a voz, olha como prega bem, olha como... E aí a gente está buscando glória para nós mesmos, sabe? É uma boa definição e é uma boa prova
de que o homem está debaixo da ira de Deus. E olha que eu estou me referindo aqui na maior parte do tempo apenas àqueles que são crentes. Eu nem estou me referindo ao homem sem Deus ainda, né? Estou me referindo apenas aos crentes. Se entre os crentes nós temos essa dificuldade, que dirá entre aqueles que não conhecem a Deus? Que o Senhor nos ajude, querido, e que o Senhor nos dê a graça de vivermos para a sua glória, no nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe.